Escatologia bíblica. O que é escatologia? Escatologia é a divisão da teologia sistemática que estuda as profecias bíblicas sobre o futuro. É por isso que a escatologia é melhor definida como sendo a doutrina das últimas coisas. Com certeza, a escatologia bíblica é a área da teologia que desperta mais curiosidade entre cristãos e que possui a maior variedade de interpretações. O que é escatologia e qual o seu significado? A escatologia é o clímax da revelação divina. Ela fala sobre a principal razão da criação do mundo material e o cumprimento dos propósitos eternos de Deus para a humanidade. A escatologia estuda tanto as profecias que já se cumpriram como as que ainda se cumprirão. Portanto, tudo o que era profeticamente futuro na época em que foi escrito é abordado na escatologia bíblica. O termo escatologia começou a ser utilizado no século XIX e vem da junção de duas palavras gregas, ischatos, que significa último, e logos, palavra ou dissertação. Assim, escatologia significa doutrina ou estudo sobre as últimas coisas. O que é escatologia inaugurada e escatologia futura? A escatologia bíblica estuda 3 tempos de profecias: profecias que já se cumpriram, profecias que estão se cumprindo, e profecias que ainda se cumprirão. Por causa disto, existe uma classificação que na teologia geralmente é chamada de escatologia inaugurada e escatologia futura. Na escatologia inaugurada é abordado a fase atual do reino de Deus e as bênçãos presentes desfrutadas pelos crentes, bem como as várias profecias presentes no Antigo Testamento que se cumpriram na pessoa de Cristo em sua primeira vinda. A escatologia futura, como o próprio nome já diz, aborda os eventos futuros. A escatologia geral e a escatologia individual. A escatologia também pode ser dividida em 2 segmentos: escatologia geral e escatologia individual. A escatologia geral trata acerca do futuro do mundo. Já a escatologia individual trata do futuro individual do homem. Na escatologia geral, temas relacionados ao fim da presente dispensação são discutidos. Por exemplo, a segunda vinda de Cristo, a ressurreição geral, o juízo final, etc. Já na escatologia individual é o fim da vida do homem que é discutido, como a morte física, imortalidade e o estado intermediário dos mortos. Podemos citar 2 textos bíblicos como exemplos de escatologia geral e escatologia individual. São eles: 1 Tessalonicenses 5, 1, 11 e Salmo 90. Em 1 Tessalonicenses o apóstolo Paulo trata da escatologia geral, enquanto no Salmo 90, Moisés fala a respeito da escatologia individual. Quais são os principais assuntos estudados na escatologia? De forma geral, um estudo escatológico completo e detalhado procura estudar as profecias em relação a Jesus Cristo. São consideradas as profecias messiânicas sobre a primeira vinda de Cristo, que é o assunto mais importante do Antigo Testamento. Também é abordado cada uma das promessas de sua segunda vinda, especialmente no Novo Testamento. Profecias em relação a Israel. Como o povo da aliança, a nação de Israel foi alvo de muitas profecias. Então a escatologia bíblica também estuda tais profecias, iniciando desde as primeiras promessas feitas a Abraão no livro de Gênesis. Profecias em relação aos gentios. Existem muitas profecias na Bíblia sobre os gentios. Um exemplo claro de uma delas é a profecia que ocorreu ainda na família de Noé, Gênesis 9, 27. Profecias em relação à Igreja. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, muitas profecias sobre a Igreja podem ser encontradas. Essas profecias deixam claro que Deus escolheu para si um corpo de santos formado por judeus e gentios. Estado intermediário. Uma abordagem sobre o estado intermediário dos homens, tanto dos salvos quanto dos ímpios, após a morte enquanto aguardam a ressurreição. Reino milenial.
Essa área é a que mais gera discussões devido às suas diferentes escolas de interpretação. Basicamente é discutido o reino milenar de Cristo, o milênio, mencionado em Apocalipse 20. Juízo final, um estudo sobre o julgamento de todos os homens. O evento do juízo final terá algumas diferenças, principalmente cronológicas, dependendo da corrente de interpretação escatológica adotada. Estado eterno, um aprofundamento sobre os relatos de Apocalipse 21 e outros textos bíblicos. Neste ponto são estudadas as profecias sobre a vida dos justos no novo céu e nova terra, bem como a vida dos ímpios no tormento eterno no inferno. As diferentes correntes escatológicas. Existem basicamente 4 correntes de interpretação escatológica. Pré-milenismo histórico, defende a segunda vinda de Cristo como sendo pós-tribulacional, e uma interpretação literal de Apocalipse 20. Pré-milenismo dispensacionalista, também interpreta de forma literal o capítulo 20 de Apocalipse, e defende a segunda vinda de Cristo dividida em 2 partes. São elas, a primeira pré-tribulacional para a Igreja, e pós-tribulacional para estabelecer o milênio. Amilenismo, defende a segunda vinda de Cristo como sendo pós-tribulacional, e uma interpretação não literal de Apocalipse 20. No amilenismo, o milênio não é visto como um período literal de 1000 anos, e, sim, espiritual que já começou na primeira vinda a Cristo. Pós-milenismo, defende a segunda vinda de Cristo como sendo pós-tribulacional, e também uma interpretação não literal de Apocalipse 20. Porém, diferentemente do amilenismo que define o início do milênio na segunda vinda de Cristo, o pós-milenismo acredita no milênio como sendo um período de grande paz e prosperidade no mundo ocasionado pela pregação do Evangelho. Entenda melhor quais são as diferentes correntes escatológicas, e conheça também as diferenças entre amilenismo, pré-milenismo histórico, pós-milenismo e pré-milenismo dispensacionalista. Os pontos mais discutidos nas diferentes interpretações escatológicas. Segunda vinda de Cristo, arrebatamento, o evento em que Cristo retornará à Terra. Para o pré-milenismo dispensacionalista, esse evento será dividido em 2 etapas, iniciando com um arrebatamento da secreta igreja. A palavra arrebatamento não existe originalmente na Bíblia Sagrada, mas foi traduzida de um termo grego em 1 Tessalonicenses 4:17, para se referir ao encontro repentino da igreja com Cristo nos ares. Tribulação, grande tribulação, um período de tribulação final e intensa que afligirá o mundo. Para quem defende um arrebatamento pré-tribulacionista, a igreja não passará por esse período. Quem pensa assim também afirma que a grande tribulação durará 7 anos. Essa conclusão é tomada a partir de uma combinação da profecia das 70 semanas de Daniel e um esquema específico de leitura literal do livro do Apocalipse. Já quem defende um arrebatamento pós-tribulacionista, acredita que a igreja passará pela grande tribulação e, no final, será salva pela volta de Cristo. Anticristo. Este ponto estuda as profecias sobre o aparecimento de uma pessoa, ou sistema em algumas linhas de interpretação, que exercerá um governo unificado no mundo e agirá em grande oposição a Deus. Saiba mais sobre quem é o Anticristo. Milênio, período descrito em Apocalipse 20 que fala sobre o reinado dos santos com Cristo. Nesse tempo Satanás está amarrado, e será solto apenas no final desse período. Como já foi dito, alguns interpretam o milênio como um período literal após a volta de Cristo. Já outros interpretam como um período simbólico antes da volta de Cristo. Para uma melhor compreensão sobre o que é escatologia bíblica, também é importante saber as noções básicas de como estudar o livro do Apocalipse e quais são diferentes métodos de interpretação do Apocalipse. Se você quiser se aprofundar mais ainda no estudo da escatologia bíblica e na interpretação do livro do Apocalipse, conheça aqui um material completo que irá lhe ajudar. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.